Olá pessoas, e aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Isso, a gente começa a nossa jornada rumo ao estudo das dispersões, tá? O intuito do processo é chegar às aulas sobre soluções. Soluções é o que mais cai nas suas provas de vestibular, mas a gente vai passar pelo contexto geral, vamos falar um pouquinho sobre dispersões. Tá? Dispersão é o que você aprende no primeiro médio, ou às vezes durante quase todo o médio, como mistura. Tá? Misturas são mais corretamente chamadas de dispersões ou espalhamentos. Né? Então a dispersão é a mistura de um disperso e um dispersante. O que é o disperso? O disperso é o constituinte da minha mistura, da minha dispersão, que se espalha, que se esparrama pelo sistema. Ok? E o dispersante é aquele que causa, que provoca o espalhamento do disperso. Então, você terá um disperso e um dispersante. Agora, talvez, esteja aparecendo na sua cabeça a ideia de soluto e solvente. Beleza, só que soluto e solvente só valem para soluções. Soluções, a gente vai chegar aí no final do processo classificando o que elas são. Tá? No cômputo geral, é disperso e dispersante. Ok? Vamos fazer uma classificação das dispersões quanto ao tamanho do disperso neste vídeo, nesta aula. Ok? Nós vamos dividir as dispersões em três grupos. Tá? Três grandes grupos. Primeiro, o grupo das suspensões grosseiras. Uma suspensão grosseira é aquela onde a partícula do disperso é tão grande que eu consigo observar essa partícula utilizando aí um equipamento simples, uma lupa, um microscópio de pouca resolução. Eu já consigo identificar as partículas do disperso espalhadas pelo dispersante. Uma ideia de dispersão grosseira ou suspensão grosseira é aquilo que a gente chama de terra barrenta, aliás, água barrenta, né? Essa água aí, ó, assim desse jeitinho, tá? A terra está suspensa na água. Após algum tempo em repouso, se você deixar o sistema em repouso, o que vai acontecer com essa água? Ela vai ficar limpa. Por quê? Porque a terra irá... Isso, perfeito! Ela irá decantar, ela irá sedimentar-se, ir para o fundo do rio. Ok? E isso caracteriza muito uma suspensão grosseira. A capacidade do seu disperso, por ser bem maior e bem mais denso do que as partículas do dispersante, dele decantar, dele ir para o fundo. Ok? Outro exemplo é leite de magnésia, que é usado como antiácido estomacal. Né? Para você combater a acidez estomacal, você pode tomar hidróxido de magnésio. Se você ler o que está escrito no rótulo disso aí, está escrito suspensão aquosa de hidróxido de magnésio. Por que suspensão? Porque não é uma solução, não está dissolvido. E isso fica bem claro pela indicação que há no rótulo do sistema, no rótulo do medicamento, que é agite antes de beber. Se você pegar um frasco e cuidadosamente abri-lo e vertê-lo sobre uma colher, você vai ter apenas água. Uma solução pouco concentrada em hidróxido de magnésio. Por quê? Porque o hidróxido de magnésio não é solúvel em água. Ele é insolúvel. Por isso você deve agitá-lo antes de tomar, porque aí você suspende as partículas do hidróxido. Tornando as partículas suspensas, você pode ingerir a suspensão de hidróxido de magnésio para combater a acidez estomacal. Um terceiro exemplo seria esse aí, ó, achocolatado. Né? Você está lá fazendo o seu café da manhã, você vai preparar o seu café, aí você pega o leite e vai colocar achocolatado. Aí você coloca uma colher de achocolatado, aí outra colher de achocolatado. Ah, não, eu gosto dele, é bem moreninho mesmo. E põe outra colher de achocolatado. Aí mexe. Aí fica assim, ó, moreninho, né? Quando fica moreninho, você fala assim, agora eu vou preparar meu pão, né? Aí você pega o seu pão, aí você pega lá requeijão, margarina, manteiga, não sei. Aí você pega e corta o pão ao meio, fatia ele, aí você começa. Passa lá o seu requeijão, seu creme de amendoim, sua margarina, pega a outra fatia. Quando você volta os olhos de novo para o leite, você olha para ele, o leite está branco.
Aí você fala, nossa, tinha certeza que eu coloquei achocolatado no leite. Aí você olha embaixo assim, ó, tem uma crosta de achocolatado embaixo assim. Por que isso? Porque o achocolatado não dissolve, ele não é solúvel, ele apenas se suspende na solução devido ao movimento das partículas, à agitação das partículas. Então, você terá que mexê-lo novamente e beber para poder ingerir o leite e o achocolatado junto. Ok? Com base nisso, vamos classificar a suspensão grosseira. Vou deixar em resumo para você lembrar a hora que você for estudar. Uma suspensão grosseira tem partículas grandes do soluto. O que é uma partícula grande? É maior que 10.000 angstroms, ou maior do que 1.000 micrômetros, ou maior do que 1.000 nanômetros, ou maior que 1 micrômetro. Ok? Isso seria uma partícula consideravelmente grande. Como a gente viu, as partículas não estão dissolvidas, eu consigo observá-las, elas são partículas grandes, eu tenho uma mistura heterogênea. E outra característica que a gente definiu como marcante para a minha mistura é que ela decanta sozinha, ela decanta espontaneamente. Beleza? Espero que você esteja curtindo aí os exemplos, curtindo vídeos, conceitos, bons estudos para você. Vamos continuar. Continuando nosso estudo de dispersão, a gente vai para uma que chama-se coloide. Presta atenção, eu disse coloide e não queloide. Queloide é a dificuldade de cicatrização que deixa marcas na pele, né? Coloide é uma mistura aparentemente homogênea. Você olha para ela e acredita que ela é uma mistura homogênea, mas ela não é. As partículas dispersas podem ser observadas com facilidade, utilizando aí o microscópio de resolução mediana. Ok? Exemplos de coloides. A gente pode ter emulsões como coloide. Exemplo, aí o leite, né? Mas leite é uma mistura homogênea. Não, não é. Pense comigo. Leite tem água? Tem, né, gente? Leite é um fluido vindo de um organismo vivo. Os organismos vivos, eles têm grande porcentagem de água e os seus fluidos também. Então isso aí tem água. Leite tem gordura? Tem, né, professor? Tem, às vezes forma aquela nata, assim, aquela camada de gordura na superfície do leite. Tem gordura. Leite e gordura se misturam? Não, né? Porque a água é polar e óleo é apolar e apenas semelhante dissolve semelhante. Então a água e óleo não se misturam. Então como é que eu vejo isso aí com uma mistura homogênea se ela tem água e tem óleo? Não é. É uma mistura heterogênea. Só que algumas moléculas do leite permitem que essas partículas se interajam de maneira a ficarem estáveis. Algumas proteínas do leite fazem o processo de emulsificação, de quebra das moléculas de gordura em partículas pequenas para serem envolvidas pela água. Então isso é uma emulsão, uma mistura de partículas líquidas que normalmente não se misturam. Uma emulsão, ok? Um tipo de coloide. Emulsão é um tipo de coloide. Outro tipo de coloide é esse aqui. Sangue. Sangue também é um coloide. Também é uma emulsão. Tem gordura, tem água, tem partículas sólidas, tá? A emulsão. Outro exemplo de coloide é esse aí, ó. Fumaça. Fumaça pertence ao grupo dos coloides conhecidos como aerossóis. Aerossóis são dispersões, espalhamentos de líquidos ou sólidos no ar. Tá? Partículas líquidas e partículas sólidas dispersas no ar formam aerossóis. Isso aí, ok? Fumaça, por exemplo. Outro exemplo é chantilly. Chantilly, tá? É um coloide pertencente ao grupo das espumas. Espuma é quando você dispersa, quando você espalha ar dentro de um líquido, uma espuma líquida, ou dentro de um sólido, uma espuma sólida. Tá? E aí nós temos um outro tipo de coloide que é gel, gelatina. Né? Nós temos aí um gel, que é a gelatina, uma outra espécie de coloide. Então, quais são as características de um coloide? Um coloide tem partículas medianas, de 10 a 10.000 angstroms. Por serem partículas médias, elas conseguem se estabilizar em meio ao dispersante
e não decantam espontaneamente. Mas ainda temos uma mistura heterogênea. Como ela não decanta sozinha, eu posso acelerar o processo de decantação, forçar o processo de decantação do colóide usando uma centrífuga, centrifugando o sistema, girando ele a altíssima velocidade. Uma das características mais marcantes de um colóide é o que é conhecido como efeito Tyndall. O efeito Tyndall é o espalhamento da luz provocado por partículas de um colóide. É o que caracteriza as partículas de um colóide no seu movimento desordenado, chamado de movimento browniano. Tá? Então, um exemplo aqui, ó, você pega uma lanterna e ilumina dois frascos contendo líquidos diferentes. O primeiro, uma solução, uma mistura homogênea, e você vai ver que não aparece nada da sua iluminação aqui. O segundo, um colóide, uma gelatina, por exemplo. Tá? E você vai perceber claramente o feixe de luz, o facho de luz que passa por esse sistema, que transpassa por ele, porque a luz vai ser espalhada, vai ser dispersa. O que acontece quando você acende um farol, tem uma neblina, por exemplo, a neblina impede que o farol tenha um foco, ela espalha a luz, ela dispersa a luz. Né? Esse efeito Tyndall também é o que permite que você veja os fachos de luz em uma floresta, por exemplo, em meio ao ar, devido ao vapor de água presente no ar, que forma um colóide, e as partículas sólidas de poeira no ar, que permitem que você visualize a luz assim. Ok? Para encerrar, vamos falar sobre solução. Solução é, por exemplo, água mineral. Água mineral é uma solução de água, que é um solvente, e sais minerais, que são os solutos. Tá? E eu posso usar como outro exemplo o petróleo. O petróleo também é um exemplo de solução, de mistura homogênea. Tá? A solução, então, tem partículas pequenas, menores que 10 anos. Como as partículas são pequenas, elas ficam envolvidas por outras partículas, as partículas do dispersante. E aí eu formo uma mistura homogênea. E por ser uma mistura homogênea, será separada por destilação simples ou por destilação fracionada, não irá decantar em hipótese alguma. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos, clicar no sininho das notificações para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Um grande abraço para você, fique saudável e bons estudos!